Nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, e ficou conhecido aqui no Rio por resgatar empreendimentos praticamente falidos. A nossa entrevista de hoje é com o empresário Omar Catito Pérez. Omar, muito obrigada por nos receber aqui no seu restaurante. Da onde vem Catito? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço ao gentil convite da TV Câmara. Vem daquela música do Nat King Cole, Catito, Catito. E eu era praticamente um bebê, tinha 2 anos de idade, e comecei a ensaiar ouvindo a música. Ensaiei minhas primeiras palavras com a palavra Catito. E uma amiga da minha mãe começou a me chamar de Catito, desde então permaneceu quase como o meu segundo nome. No Rio de Janeiro, poucas pessoas me conhecem como Omar, sempre Catito. E como que o senhor foi trabalhar na indústria naval? Eu fui gerente de banco, do Banco Nacional, nos Estados Unidos, em Nova York, e resolvi deixar a carreira para ser empresário. Eu queria ser empresário, tocar a minha própria vida. E surgiu uma oportunidade, naquele momento a indústria naval brasileira, ela estava completamente desativada. Isso porque houve uma grande crise no setor e os estaleiros foram todos eles desativados. E me foi oferecido o estaleiro Mauá à época. E eu tinha certeza que era uma questão de tempo, que a exploração de petróleo no Brasil seria liberada. Naquele momento, só a Petrobras podia explorar o petróleo em nossas costas. E o petróleo brasileiro, como é sabido, 80% dele é conhecido, explorado, extraído em alto mar. E não existe exploração de petróleo em alto mar sem estaleiros. Portanto, aquele estaleiro abandonado, desativado, seria uma mina de ouro para a indústria naval. E foi o que eu fiz, foi uma oportunidade de negócio. E eu, quando comprei, ele tinha 50 funcionários. Quando eu deixei, ele tinha 4.000. Da indústria naval para a TV Panorama, como é que foi essa trajetória? Foram oportunidades. Naquele momento, a Rede Globo decidiu de vender alguma de suas afiliadas no interior do Brasil. Eu me candidatei, fiz um excelente negócio, foi uma bela experiência. No entanto, eu achei que eu deveria ter novos desafios na minha vida e o meu sócio me fez uma oferta, eu decidi vender. Omar, seu pai foi político lá em Leopoldina, mas ele acabou num acidente falecendo cedo. Exatamente. Isso influenciou na sua carreira? Eu acho que sim, porque eu era muito novo. Meu pai era uma pessoa muito querida e eu achava que eu poderia ser igual a ele. Quer dizer, coisas que a gente herda do ponto de vista psicanalítico, seria muito fácil de entender esse processo. Mas eu não tenho talento para política. Aliás, acho que eu não tenho talento para voto. Até para política tenho, porque eu escrevo muito sobre política. Gosto muito. No entanto, quer dizer, eu até tentei ser político, mas não logrei sucesso, vamos dizer assim. Mas foi uma experiência maravilhosa, me deu a oportunidade de entender o Brasil. Eu fui candidato ao Senado por Minas Gerais, por exemplo, e eu tive 400.000 votos, com 30 segundos de televisão. Foi uma votação absolutamente expressiva, né? Muito legal. O senhor pretende continuar na política? Não, na vida política, lato sensu, não. Eu não tenho a menor ambição de me candidatar a mais nada, já cumpri com o meu papel, fiz o que eu quis, não me arrependo. Tive uma experiência maravilhosa de ter trabalhado com o ex-presidente Itamar Franco, que me prestigiou, e eu acho que eu pude desenvolver um bom trabalho à época, enquanto eu fui secretário de Indústria e Comércio, quando ele foi governador de Minas e não presidente. Mas foi uma experiência muito legal. O senhor teve algumas tentativas, né, de ser candidato. O senhor acha que foi a sua pouca experiência na política que o atrapalhou? Acho que sim, porque política, infelizmente, no Brasil é uma profissão, é um exercício de uma atividade que foge ao ideal. Sobretudo hoje, a gente está vendo, a maioria, diria, do Congresso brasileiro é feita por interesses pessoais, não mais partidários, ideológicos ou programáticos. Eu acho que se nós mantivermos o sistema político que é basicamente hereditário, é de pai para filho, o Brasil não vai ter um sistema democrático verdadeiro. O que nós temos de fazer é o voto para que isso aconteça, para que nós tenhamos partidos políticos fortes, para que nós tenhamos representantes efetivamente ligados às demandas da sociedade brasileira, nós temos que ter voto distrital, financiamento público de campanha. Aí sim, eu até poderia, quem sabe, me candidatar a alguma coisa. Mas no sistema eleitoral brasileiro de hoje, eu diria que é praticamente impossível alguém sem muitos recursos financeiros ter sucesso em uma candidatura. Eu diria que é impossível. O senhor que é conhecido por resgatar empreendimentos falidos, o senhor considera o Brasil um país falido? Absolutamente não. O Brasil estava falido no último governo Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho o presidente Fernando Henrique como um homem probo, um homem correto, um homem honesto, um professor universitário.
Mas nós temos também que comparar algumas coisas. Quando se fala hoje que o Brasil é um país falido, esquece o que aconteceu quando Fernando Henrique deixou o governo. O Brasil não tinha $1 de reserva. Fizeram o câmbio fixo de 1 por 1 e arrasaram com a economia brasileira. Ou seja, quando Lula recebe o governo, o Estado brasileiro, aí sim estava numa situação caótica. O problema é que nós temos que passar acima de um momento. O Brasil está vivendo um momento ruim, mas o Brasil não é isso hoje. O Brasil tem um futuro pela frente, uma economia, a sexta economia do mundo. O que nos falta é operar o Estado brasileiro. Por que o senhor chegou a anunciar que ia deixar o país? Porque eu sou um ser humano, a gente fica com raiva, né? A gente olha esse lamaçal que nós estamos vivendo. E eu sou um privilegiado, quer dizer, eu pude estudar, eu pude me formar fora do Brasil, mas poderia ir embora e viver, ter o mesmo padrão de vida que eu tenho aqui, eu teria em qualquer país. O que me entristece é ver milhões de brasileiros trabalhando, pagando os impostos, e esses impostos serem direcionados para uma quadrilha. Isso é que nos entristece. Então, quando eu declarei eu vou me embora do Brasil, eu estava com raiva. Um sentimento natural em qualquer ser humano. Mas eu sou apaixonado pelo Brasil, não vou deixá-lo. Outra paixão bem evidente é a arte na sua vida, né? Por que um restaurante com tanta homenagem aos artistas? Esse restaurante existe há 60 anos praticamente. E ele tem uma história muito bonita, porque ele é uma referência não só dos artistas, mas de uma gama de intelectuais do Rio de Janeiro, sobretudo, e que fizeram desse ponto um ponto de encontro, a sua segunda casa. Eu conheço histórias maravilhosas, desde os anos 57, quando ele foi nascido, quando ele surgiu o restaurante, várias gerações de atores, diretores, jornalistas, cineastas viveram a Fiorentina. Até existe uma célebre fase do Anselmo Duarte, quando ele ganha a Palma de Ouro em Cannes. Ele diz, perguntaram a ele no aeroporto, se ele estava emocionado e se foi difícil ganhar a Palma de Ouro. Ele falou, ganhar a Palma de Ouro não foi difícil. Difícil vai ser convencer na Fiorentina. Ou seja, isso daqui era um burburinho intelectual dos anos 60 do Rio de Janeiro. E até hoje, quer dizer, o que eu fiz na realidade foi dar continuidade. O meu padrasto foi fundador da Fiorentina e eu me sinto muito orgulhoso de contribuir para a minha cidade, para o Rio de Janeiro, como a pessoa que resgatou a Fiorentina, que é um símbolo da cidade. A Fiorentina não é propriamente nem mais um restaurante, ela é um símbolo cultural da cidade. E eu fico muito feliz, desde que eu reabri, eu ter apoiado praticamente quase 500 peças de teatro, por exemplo. Então isso faz com que a ligação entre a Fiorentina e o mundo intelectual, a classe artística, seja muito próxima. Você apoia muitas peças de teatro, mas você frequenta, você assiste? Frequento, adoro, tenho muitos amigos que são atores, mas o que eu mais gosto na Fiorentina é saber que ela cumpre esse papel para a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, ela traz de volta um passado glorioso, como se ele não tivesse acabado. Quando me refiro a um passado glorioso, era um Rio de Janeiro sem violência, era um Rio de Janeiro alegre, e aqui na Fiorentina a gente sente isso. Um ponto de encontro das pessoas, de artistas, jornalistas, intelectuais, faz com que a casa esteja sempre cheia, o que obviamente me dá muita alegria. Bom, depois do Fiorentina, agora o senhor vai apostar num cinema de rua. Por quê? Porque eu sou proprietário de um imóvel aqui no Leme também e acho que falta no Rio de Janeiro cinemas de rua. E essa ideia surgiu há muito pouco tempo. Eu contratei uma empresa especializada em cinema que está desenvolvendo o projeto e acho que vai dar uma enorme vida para Copacabana, para a Avenida Atlântica. E eu tenho realmente essa mania, eu não sei se a vida me deu esta mania, de assumir coisas que foram importantes no passado e que foram se desativando. Você citou o Estaleiro Mauá, uma prova disso, a própria Fiorentina, e agora um cinema de rua, que eu pretendo colocar o nome de Rian, em homenagem ao famoso Rian da Avenida Atlântica. E fazer do Leme, com certeza, um polo cultural, porque a Fiorentina sendo a casa da cultura, a casa dos artistas, dos intelectuais do Rio de Janeiro, junto a um cinema, fará com que isso daqui seja um pequeno polo cultural. Eu estou muito feliz com essa ideia. Desde os anos 80, muitos cinemas fecharam nas ruas do Rio. O que você pretende fazer de diferente para que esse cinema não feche e não sofra com os mesmos problemas que os outros sofreram? Eu, com uma área dessa, eu acho que eu posso ter um cinema de qualidade, confortável, como lazer e cultura, porque cinema significa cultura e lazer. E eu vou conciliar isso nesse cinema.
no lugar mais bonito, a porta de entrada do Brasil. Então, tenho certeza que vamos fazer lançamento de festivais de cinema ali, lançamentos de filmes, e vou fazer também à tarde uma sessão. A sessão da tarde vai ter são 2 salas. Uma delas vai ser Vale a Pena Ver de Novo. Todos os grandes filmes de todas as épocas, nós vamos passar na nossa programação toda a tarde. Então, voltar com o cinema de rua foi, em primeiro lugar, obviamente, a condição que eu tenho de ter um imóvel que permite esse empreendimento. Segundo, porque eu acho que na Avenida Atlântica cabe um cinema, as pessoas vão poder jantar, vão poder ver uma sessão, tomar um drink antes no próprio calçadão da Avenida Atlântica e depois vir jantar na Fiorentina. É uma boa dobradinha, né? Uma boa dobradinha. Omar, você tem vários artigos publicados em diferentes veículos de imprensa. Como você vê atualmente a liberdade de imprensa e a regulação da mídia? Olha, eu estou absolutamente perplexo, no bom sentido, com o que eu tenho lido na mídia. Vamos falar, por exemplo, perplexo no bom sentido, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo a mais ampla liberdade jornalística que eu jamais vi na mídia impressa brasileira. Quer um exemplo? Olha o caso HSBC, né, o escândalo lá do Swiss Leaks, chamado Swiss Leaks. A Globo, o jornal o Globo, colocou todos os nomes de todos os envolvidos, citando nominalmente todos, e muitos deles ligados também ao mundo da mídia, como, por exemplo, o dono do Estado de São Paulo, dono da TV Bandeirantes, pelo menos citados, tais como que teriam o depósito desse banco. Isso é uma revolução. Há 20 anos atrás, isso seria impensável, né? Um veículo tão importante como o Globo fazer isso. Então, do ponto de vista de liberdade de imprensa, eu acho que a gente vive... Ontem, por exemplo, eu vi o Stedley sendo entrevistado pela TV Folha durante quase 1 hora. Então, eu acho que todos os veículos estão ouvindo todos os lados, ouvindo as contradições, e esse é um papel fundamental da imprensa. Obviamente que uns defendem um regime econômico de uma forma mais aguda, outros menos, mas, enfim, a liberdade está sendo exercida. E, sobretudo, Gabi, porque a internet acabou com o problema de censura. A internet liquidou. O mundo é livre. A internet quebrou todos os paradigmas através dos blogs, das próprias TVs hoje na internet. Então, quer dizer, falar de falta de liberdade de imprensa no Brasil, não está vivendo não está vivendo aqui. Nossa liberdade é plena e absoluta. O que é regulação de mídia? Eu não consigo entender que projeto é esse. Eu não entendi ainda. Regular o quê? Regular editorial? Isso não cabe no Brasil mais. É impensável, mesmo, impensável você tentar falar, não, você não pode falar desse assunto de outro. Então, quer dizer, falta ao governo explicar o que é essa censura, entre essa regulação, que chamam de regulação. Eu, honestamente, não consigo entender. Agora, se for para, por exemplo, abrir novos canais de televisão, liberar novos canais de rádio, aí eu acho que é bom, é desregulamentar. Nós não precisamos de regulamentação, nós precisamos de desregulamentação. O senhor gosta tanto de escrever que escreveu um livro, Cartas Mineiras. Do que se trata o livro? Eu fiz crônicas sobre política, economia, e eu sou um cronista. E como eu gosto muito de economia e gosto muito de política, eu mostrei de uma forma mais profunda os problemas do estado de Minas. Minas é um estado muito pobre, né? Nós temos regiões em Minas Gerais que se equivale ao lugar mais pobre, a região mais pobre do Nordeste brasileiro, do Norte do Brasil. Então, essa é uma Minas que poucos conhecem. Eu, como tive a experiência de viver em Minas, eu falei muito sobre isso. E é um estado que vive com muita dificuldade, porque não é um estado industrializado, é um estado extrativista e cuja extração, diferente do petróleo do Rio de Janeiro, que paga royalties, em Minas não se paga praticamente nada para extrair nossa riqueza e que deixa um estrago ecológico enorme, e essa riqueza que sai do solo de Minas Gerais não se transfere em riqueza para a sociedade de uma forma geral. Isso é o que eu quis mostrar no meu livro. Agora estou lançando outro. Sobre seus posts no Facebook, é isso? É um livro, será lançado pela Top Books, chama-se Face to Face, onde eu fiz uma seleção dos artigos que tiveram mais curtidas. Tem artigos importantes que eu gosto muito. Então é uma forma de eu mostrar aos meus amigos o que eu escrevi, mas sem pretensão. Omar, para quem queria sair do país, o senhor agora está querendo trazer os estrangeiros do país nesse hotel que o senhor vai lançar. Como é que é esse projeto? Eu comprei a última casa, né,
da Avenida Atlântica, que é das minhas filhas, na realidade, e eu queria fazer um projeto que marcasse um pouco uma transposição, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro dos anos 70, da arquitetura brasileira, para a arquitetura internacional. Eu queria deixar uma marca. Como você vai em Paris, você vê, por exemplo, a sede do Partido Comunista, ou vai na Argélia, vê a Universidade do país, feita por Oscar Niemeyer, eu queria trazer alguém que representasse isso, a simbologia de uma arquitetura universal. E escolhi a maior arquiteta hoje do mundo, premiada com o Prêmio Pulitzer, que é a Zaha Hadid. Zaha fez o Parque Olímpico de Londres, o aeroporto de Pequim, a Opéra de Pequim e dezenas de outras muito importantes obras mundo afora. E isso já colocou o Rio de Janeiro com esse pequeno prédio inserido numa cidade que tem um projeto de renome e de peso internacional. Isso me dá muita felicidade. Do ponto de vista estético, eu gosto muito. Ela é uma apaixonada por Niemeyer e a gente vê algumas ondas da Zaha. Você vê que tem uma referência do Niemeyer. É um projeto audacioso, é um projeto muito detalhado, complexo, porque é uma arquitetura muito diferente do que existe no Rio de Janeiro. Eu diria que o MIS, o Museu de Imagem do Som que está sendo criado, poderia ou poderá ser, ou serão as duas referências da moderna arquitetura da orla marítima, porque não se constrói nada de importante na orla de Copacabana e de Ipanema já há algum tempo. O que nós temos são prédios lindos, que retratam uma arquitetura de uma época, mas a Avenida Atlântica praticamente parou, com novas construções. Não existe nada novo há mais de 20 anos, possivelmente. Então eu tenho certeza que esse prédio vai ser um símbolo para o Rio de Janeiro. Estou muito feliz. Omar, muito obrigada por conversar com você. Eu que Podíamos ficar agradeço. aqui o dia todo, mas infelizmente temos que acabar. Muito obrigado. Eu também gosto de falar, hein? Eu falo muito. E fala bem. Obrigado. Obrigada.